Boa noite. Para alguns aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vi aí várias caras novas e vários caras novos também. Vocês sejam muito bem-vindos aqui. Essa aqui é a casa de Deus e essa aqui é a casa que Deus escolheu para marcar sua vida nessa noite. Amém? Hoje eu vou ministrar desvios e ofertas. Pode ser que aquele dia eu briguei com a minha mãe de manhã, porque eu saí de casa muito revoltado de ter que trabalhar e abrir mão do meu compromisso. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu trabalhava na minha antiga empresa de terça a domingo, num horário tenebroso, e ainda assim eu nunca abri mão do que eu fazia para Deus, do tempo que eu consagrava para Deus, que eu dedicava para Deus, porque mesmo com um tempo escasso, Deus sempre foi a minha prioridade. Fecha parênteses. E aí, naquele dia, eu doido para estar lá na consagração, porque quem foi e viveu sabe que era uma coisa fora do normal, de boa. E aí, fui trabalhar muito com raiva, muito bolado mesmo. E aí, perdi um ônibus, tragédia, né, gente? Aliás, nós que defendemos o transporte público sabemos o quanto é triste correr de mochila, parar, o ônibus está aqui, você para aqui, o ônibus sai. E aconteceu isso comigo no sábado, 7h15 da manhã, na Rio Branco. A vantagem é que não tinha ninguém além de mim. Correr de mochila é humilhante. Quando tem plateia, é só Jesus na causa. E aquele dia eu muito revoltado, correndo de mochila, perdi o ônibus, deu tudo errado. Desci do ônibus, pisei na bosta, de Redley, branca ainda por cima. E aí tava tudo dando errado, eu desci a rua assim. Sabe o desenho animado, quando a pessoa tá andando lá, parece que tem uma nuvem negra na cabeça da pessoa, aí o raio cai. Todo dia tá lindo para todo mundo, mas na cabeça daquela pessoa tem uma nuvem cinzenta com raio de chuva. Aquele era eu naquele dia. E aí eu desci muito bolado pro meu trabalho, chorando, revoltado com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor tem que me tirar dessa realidade, porque já está muito complicado para mim. Eu não quero deixar de fazer o que eu faço na casa do Senhor, pro reino do Senhor, mas com essa realidade, né, isso tudo de tragédia acontecendo, fica difícil confiar na bondade de Deus. E na época, eu estava na equipe do Júnior, que é o pastor do louvor aqui da igreja. E aí ele sempre ministra pra gente sobre nós sermos filhos de Deus e as bênçãos que Deus tem para nós, enfim. E aí na semana anterior ele tinha ministrado pra gente uma palavra falando sobre a bondade de Deus, de acessar aquilo que Deus tem para nós através da fidelidade. Eu lembrei do Júnior e fiz uma oração que eu nunca mais esqueci, descendo lá para trabalhar bolado de manhã. E ainda cheguei atrasado ainda, porque eu perdi um ônibus e levei advertência nesse dia. E aí fiz aquela oração nesse dia trágico, nunca mais esqueci. Passou o tempo, eu estava lá trabalhando, e aí o presidente do Conselho Deliberativo do clube que eu trabalhava me procurou e falou assim, olha, eu queria conversar com você. Eu falei, pronto, agora mais um problema, não bastante isso tudo, vem mais um. E aí ele falou, olha, eu preciso conversar com você, surgiu uma vaga no meu escritório, mas eu não sou advogado, enfim, hoje em dia eu estou nesse lugar, é um escritório de advocacia. Aí ele falou, uma advogada vai embora, vai surgir uma vaga. Eu pensei que ele estava vindo me procurar pedir indicação de alguma das estagiárias do setor jurídico do clube, porque eu trabalhei um tempo no RH. Ele falou, olha, a gente vai substituir uma pessoa e eu acho que você é a pessoa ideal para ficar no lugar, para ocupar essa vaga que a gente tem. Vou marcar um dia para você me procurar lá no escritório, você passa lá, a gente conversa e aí beleza. Fui, conversei com ele, foi uma entrevista solitária, só tinha um processo seletivo. Ele falou que tinham várias pessoas, era uma mentira, só tinha eu, porque eu tenho certeza absoluta que é uma porta que Deus preparou para mim. E aí, desde que eu saí da empresa que eu trabalhava e fui para essa nova empresa, depois dessa oração que eu fiz revoltado com Deus, a minha vida mudou completamente. Essa semana, depois de muito tempo, depois de muito sacrifício, muita luta, eu finalmente tirei minha carteira. Graças a Deus, passei no exame do Detran, dei glória a Deus pela minha vida. Obrigado. Finalmente, eu passei no exame do Detran, depois de muito sacrifício, muito medida. Não vou contar quantas vezes eu reprovei para não desanimar ninguém. Então vocês pensem aí. É mais do que vocês pensam e menos do que vocês imaginam. E aí passei essa semana no exame da autoescola, e aí lá sentado, com a mão tremendo, a perna tremendo, na hora que ela falou assim, você está aprovado. Aí eu lembrei de tudo que aconteceu, deixa eu explicar o motivo, de tudo que aconteceu ao longo desse tempo. Porque nesse dia que eu fui fazer a entrevista, ele falou assim, olha, um dos critérios fundamentais para trabalhar aqui conosco é ter habilitação, porque o nosso escritório tem, nós temos filiais em outras cidades, atendemos a diversas cidades, e a pessoa precisa estar habilitada. Não é interessante para a gente contratar alguém que não possa se locomover para o escritório. A gente providencia um carro, mas a pessoa já tem que dirigir. Eu falei, olha, eu vou sair da empresa que eu trabalho, vou pegar o dinheiro do meu acerto, vou pagar minha carteira e na segunda-feira eu começo, tal. Aí na mesma hora ele falou assim, não, então tudo bem, a gente vai pagar a sua carteira para você. Eu falei, tá, não, tudo bem. Aí vocês vão descontando ao longo do tempo. Ele, não, a gente não vai descontar do seu salário. O escritório vai dar a carteira para você. E aí, na outra semana, ele falou isso comigo de tarde, eu corri, saí de lá,
Isso na entrevista que eu fiz, eu ainda trabalhava no lugar que eu estava. Aí subi a ladeira Alexandre Leonel, quem sabe o que é a ladeira Alexandre Leonel sabe o quanto eu subi, num calor danado, num trem que misericórdia, chorando, agradecendo a Deus, liguei para as pessoas que são importantes para mim, para contar que disso tudo que estava acontecendo. Sentei no meu antigo trabalho, erroneamente, e já saí procurando um lugar para tirar carteira, autoescola, mandei para ele aqui, era mais fácil, agilizei tudo, Deus cuidou de tudo. E aí, comecei a trabalhar em janeiro de 2021, final desse ano, início do ano que vem, na verdade, fazem 2 anos que eu estou lá, e eu vejo todos os dias a bondade de Deus se manifestando. Ao longo desse período, muitas coisas aconteceram, eu fui morar sozinho, o escritório me ajudou muito em tudo tudo mesmo. E a cada ação que o escritório tem, que o meu patrão tem, as pessoas que trabalham comigo têm, eu tenho a convicção no meu coração. Para eles estão fazendo assim, uma coisa natural, normal, porque para quem tem muito, igual eu disse aqui, para eles não é nada. Para eles me dar uma carteira não impactou a vida deles. Se eu tivesse pago do meu bolso, hoje em dia eu ia estar recebendo luvas de tanto dinheiro que gastaram nisso. Mas assim como aqui no texto, para eles era sobra. Para mim era talvez tudo o que eu tinha para viver. E eles, de maneira inconsciente, estão me honrando, me abençoando, graças a uma porta que Deus abriu. Graças à fidelidade do meu coração, do meu tempo e do meu dinheiro. E eu oro constantemente, eu falo, Deus, o Senhor não deixa eu ficar cego aqui, iludido, enganado, surpreendido com tudo que o Senhor tem feito e acabar esquecendo tudo que o Senhor tem. Porque eu tenho convicção que tudo que eu sou, que eu vivo, que acontece na minha vida, é bênção de Deus, é porta que Deus abre, é milagre que Deus faz. Fruto e consequência da minha fidelidade, dos meus dízimos, das minhas ofertas, em tudo na minha vida. E assim como diz no segundo texto, que Deus possa nos prosperar, que Deus possa te prosperar, a ponto de você ser abundantemente generoso e as pessoas verem, reconhecerem a bondade de Deus através da sua vida. É tão bom quando a gente está lá quebrando a cabeça para fazer as coisas. A gente teve uma experiência muito legal esse ano com o UAU, que a gente estava lá, cadê o Aleph? Aleph estava lá no dia ele sofreu lá. A gente passando um aperto danado, correndo atrás das coisas, resolvendo as coisas, e toda hora chegava uma mensagem para mim, um pix de alguém que eu nem sabia quem era, os outros mandando mensagem, falando, tá precisando de quê? A gente perguntava, a pessoa ia, fazia o pix, abençoava, e é muito bom a gente conviver com pessoas que são generosas graças à prosperidade que Deus deu. Que Deus possa te prosperar muito, abundantemente, para que você um dia me convide para jantar com você na Chimarrão. Amém? Com essa palavra no seu coração, você que precisa da máquina de cartão, quem está com a máquina? A Luciana está com a máquina, a Isha está com os envelopes. Os irmãos podem recolher as ofertas. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu ensaiei esse o tanto que eu ensaiei esse momento. Prosperá-los, ó Deus, a ponto de eles serem reconhecidos pela generosidade do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir as portas que estão fechadas, honrar, ó Deus, a fidelidade dos seus filhos e fazer, ó Deus, com que os celeiros eles possam prosperar, multiplicar. Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada semente plantada. Deus, o Senhor sabe a origem desse trabalho, o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que os seus filhos, ó Deus, têm pedido ao Senhor na vida e na área financeira. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, prosperá-los e que as bênçãos do Senhor estejam e sejam liberadas sobre eles a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber o pastor mais louco, porém mais poderoso. Glória a Deus. Amados, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir a graça dele, a misericórdia dele, né? Se não for assim, não vai. Querido Deus, eu me apresento ao Senhor nesta hora, meu Pai, humildemente.
lhe pedindo, meu Deus, a capacidade, lhe pedindo a unção, lhe pedindo, ó Deus, ousadia para usar meus lábios e nessa noite ser profeta sobre essa galera, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa agir com liberdade em cada... Aonde Deus está, o inimigo tem que sair. E que a tua glória, o peso dela, ó Pai, venha sobre nós, Pai. E que nós possamos sair daqui incendiados. Recalabacou, riderecantalabashire, falabacaias. Venha, meu Pai, então, com a tua presença de forma abundante. Eu clamo, Pai. Clamo sim, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor sobre nós nesta noite. Mais uma vez. Amém. Boa noite, amados. Boa noite. Firmeza na rocha. Amém. Tá meio mole isso aí. Vocês estão parecendo prego no angu. Firmeza na rocha. Amém. Quem é a rocha? Jesus. Então nós estamos firmes em Jesus. Amados, para quem não me conhece, pastor Marquinhos, sou pastor na casa desde 2006, mas estou na casa aí já há um pouco mais tempo, né? Desde que me converti aos meus 15, 16 anos, foi assim, poucos anos atrás, e sempre na casa, apesar de eu ter entregue a minha vida em um culto numa igreja batista, onde eu fui ali, uma mensagem, aceitei Jesus como meu único, verdadeiro, suficiente Salvador, mas a minha família já era da casa e eu já tinha alguns conhecidos da casa e comecei a frequentar lá no bairro Progresso, na época o pastor lá, um dos pastores lá, né, era o pastor Magno, e que está fora da cidade, na Casa da Bênção, mas em outra cidade, e talvez um outro pastor que talvez você conheça, que é o pastor Márcio Encarnação, era pastor de jovens lá. E em seguida eu comecei a frequentar o culto de jovem aqui, porque o culto de jovem da Casa da Bênção sempre foi forte, sempre foi muito famoso, sempre foi cheio, sempre fez a diferença na cidade. Então eu não podia ficar de fora, vinha participar também. E acabei me envolvendo com o trabalho, acabei aí no percorrer dos anos, depois de batizado, a consagrado a obreiro, consagrado a evangelista. E em 2006, quando o pastor Abraão veio para liderar essa igreja, chamou a minha esposa, a pastora Cíntia, para integrar ali a equipe de pastores que ele ia treinar para que, junto com ele, pudesse liderar essa igreja. E no trabalho que nós estamos aí vivendo já há mais ou menos 16 anos. Para quem de repente não estava aqui na última vez que eu ministrei, eu disse, né, que eu liderei um trabalho de jovens aqui por um período de 8 anos. E foi um trabalho que deixa saudades, mexe muito comigo, faz parte da minha história de forma assim, muito forte, e é sempre bom ter a oportunidade de vir novamente à frente da igreja e à frente de jovens, poder ministrar a palavra dele, amém? E espero que seja marcante para a sua vida aquilo que Deus trouxe para nós. Podemos dar assim um título à mensagem de hoje, né, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não pense que você é uma pessoa sem importância. Para você não esquecer, então diz para o outro lado aí: não pense que você é uma pessoa sem importância. Grava isso, hein? Você não pense que você é uma pessoa sem importância. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ler o livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 17. Depois nós vamos ler o versículo 22 e 23. Amém?
Encontraram o 1 Samuel? Amados, não podemos ser crentes Nutelas não, ouviu? Temos que ser crentes raiz, cristão raiz. Tudo bem que chegou a modernidade, a gente não está usando mais a Bíblia em papel. Mateus ainda disse que papel, moeda já está ficando algo quase inexistente, é escasso, né? O livro, o papel, Bíblia também não se usa muito mais pela a facilidade de termos no nosso celular não somente aqui um aparelho que comunica com outra pessoa, mas nós temos aqui internet, nós temos aqui, podemos assistir um filme, uma série, podemos aqui fazer transações bancárias e podemos também estudar a palavra de Deus. É só baixar o aplicativo aí de uma Bíblia em várias versões. Então use a Bíblia em nome de Jesus. Mas o texto aqui diz, versículo 17: e Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel. Agora versos 22 e 23. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as leis dele. Vamos reparar algo aqui, que na parte B do verso 17 diz: o Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel. Aqui está dizendo que Saul foi ungido como rei. Na parte B do verso 23, olha que tristeza: o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Começa como uma declaração, dizendo: você foi ungido para rei, e termina dizendo que agora você foi rejeitado como rei. De unção a rejeição. E tem o porquê, claro. Mas a gente volta para esse texto aqui para dizer a respeito. Vamos entender quem é esse personagem aqui, Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul, o povo de Israel era governado, liderado por profetas e juízes. E o último profeta, o último sacerdote, o último juiz que ali liderava aquele povo era o profeta, conhecido como profeta Samuel, o qual aqui leva o nome do livro onde está essa história. O juiz, ele tinha ali o status de como se fosse um presidente, o comandante, ele que na verdade governava o povo. Mas voltando aqui para Saul, que é o nosso personagem principal, Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. Aquele povo já não queria mais ficar na liderança de um juiz. Eles queriam, ao exemplo de outros povos, ter um rei para liderá-lo, um rei guerreiro, um rei que pudesse lhes trazer a segurança e
lhe trazer o entendimento que aquele rei ia guerrear por eles nas batalhas, pois os inimigos, os povos vizinhos, estavam constantemente trazendo perturbação, subjugando aquele povo. Então eles queriam um rei. Então Saul aparece aqui nessa narrativa como um jovem camponês lá da cidade de Gibeá. Ele é descrito aqui como um homem de físico imponente. Ele também era até famoso no meio dele, porque ele era bonitão, sabe? Aquele cara boa pinta, altão, se destacava. Ele era de boa família de posses. A sequência aqui da narrativa bíblica mostra que, na história, que Saul, ele era valente e corajoso. Ele tinha essas características bacanas aqui na sua vida: bonitão, valente, corajoso, famoso, de boa família. E aí vem então Samuel, que já estava envelhecendo e já precisava então em pouco tempo ser substituído, ter um novo alguém como líder daquele povo. Infelizmente os seus filhos não estavam agradando a Deus, e não teria como usar os seus filhos como um substituto, como líder daquela nação. E eles clamavam então por um rei para lutar contra as nações vizinhas, especialmente os filisteus. Foi assim então que Deus ordenou Samuel a ungir Saul como rei. É lógico que eu preciso aqui acelerar a história, né? Tem vários detalhes aqui até chegar a essa unção de Saul, mas esse não é o foco, é só realmente uma introdução para você ter um entendimento de quem era esse camarada chamado Saul. E ele era uma pessoa que estava atendendo ali as expectativas do povo, de uma pessoa que poderia vir a ser o seu líder, o seu rei. Ele era um cara tão bacana que a reação dele, quando ele soube que ia ser ungido rei, ele se escondeu atrás de um bagageiro, porque ele achava assim: poxa, mas essa posição não é para mim. Era um cara humilde. Poxa, ser rei de Israel, ser o primeiro rei, vinha a liderar esse povo após Samuel. Cara humilde. Você vê que ele era um cara positivo. Era um cara que você podia dar like para ele. Além disso, depois que ele recebeu a unção para ser rei, ele foi ter com alguns profetas daquela nação, e Saul andou no meio daqueles profetas. Saul começou a falar e a agir como profeta. As pessoas que viam então Saul, falaram assim: aquele realmente é Saul? Agora ele é profeta? Olha, mas eu não sabia que Saul era filho de profeta. As pessoas viram que tinha algo de diferente com Saul. E aí, tão logo como Saul se mostrou com toda a sua habilidade de líder e valoroso guerreiro, teve um episódio inicial quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes Gileade. Saul liderou um exército que destruiu os amonitas, e essa campanha militar impressionou o povo, e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. Porque inicialmente nem todo mundo aprovava a consagração, a unção de Saul como um rei, o rei deles. Logicamente, hoje, quando nós brevemente teremos eleições daqui a poucos dias,
um mês e pouco aí. É lógico que independente de quem ganhar, não vai ser toda a nação que vai gostar, né? De quem ali assumir a presidência. Não era diferente ali. Nem todo mundo aprovou, mas quando ele assume e a expectativa, aquilo que o povo esperava de um rei, foi atendida, ir para a guerra, guerrear com coragem e vencer, aí aquele povo gostou. Então o povo começou a aprovar Saul. Amados, então aqui eu começo a dizer de forma bem resumida a respeito de quem era Saul. Um jovem bonito, forte, corajoso, valente, ungido, que estava naquele chamado primeiro amor, e agia até como profeta, falava até como profeta, guerreiro, mostrando que ele era um líder, e foi escolhido por Deus. Detalhe, Deus o chamou, Deus o escolheu. Mas Saul é um exemplo de como alguém pode começar bem e terminar mal. Abandonou a obediência e se entranhou pelo caminho da rebelião e atraiu sobre ele o julgamento de Deus. Agora vamos ler um pouco mais para saber o porquê disso. Ainda no capítulo 15, vamos voltar aí para o versículo 1. Amém? Gosta de ler a Bíblia, sim ou não? Amém. Sentir firmeza não. Alice, me ajuda aí. Vamos orar para esses jovens. Amém. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso, que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas, quando esses vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas, e destrua completamente tudo o que eles têm. Preste bem atenção nas palavras, tá, amados? Se você puder ler aí, lê também enquanto você me ouve. Vamos lá. Versículo 3 novamente: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo aquilo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os pequeneus: saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Já começaram a entender aqui aonde está o erro, a ordem e como que está sendo a execução. Saul é rejeitado como rei, diz o título aqui do versículo 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste. Pastor fica triste quando a ovelha erra, quando a ovelha desvia do caminho, quando a ovelha está rebelde, quando a
a ovelha está desobediente. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Houve uma intercessão em favor de Saul. Vacilão, mas tinha alguém intercedendo por ele. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul, soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Obedeceu? Falou que obedeceu. E Samuel perguntou: então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram a melhor ovelha e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, ó Deus de você. Ele destruiu completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é líder da tribo de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel, e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Ele disse para você lutar até acabar com eles. Então porque é que você não obedeceu? Porque é que você teve pressa em ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí com ele, como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Mas não todos, né, amados? Porém os meus soldados não mataram o melhor gado. Aí teve um porém, né? Teve um mais. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor Deus de você. Engraçado, né? Agora não era Deus dele mais, né? Não, vou oferecer sacrifício ao seu Deus. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Em outras traduções diria agora, né? É melhor obedecer do que sacrificar. A revolta, verso 23, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. Samuel disse: hoje, isso aqui, sempre que eu vi esse texto bíblico,
quando eu leio, quando eu ouço a mensagem que fala sobre esse texto, esse aqui eu acho muito forte. Verso 28, e Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Assim como ele havia rasgado a capa do profeta, no mundo espiritual, Deus estava rasgando das mãos dele o chamado dele, a missão dele, o propósito que ele tinha com Saul, o reino de Israel. E ainda diz: e deu alguém que é melhor que você. Você pode imaginar ouvir isso de Deus? Você pode pensar como que é pesado isso? Um profeta falar como que Deus agora rejeita você? Quando eu estava pela manhã orando a Deus, pedindo uma direção do que vim ministrar hoje aqui, porque quando eu recebi a missão da pastora Vânia de vir ministrar, o convite, aí meus afazeres, eu comecei a pensar, mas não vinha o que ministrar, eu não tinha ideia o que pregar. E aí, só para você ter um entendimento, eu estou meio que dono de casa nos últimos tempos. A minha esposa está trabalhando e eu estou sem emprego por enquanto, poucos dias. Daqui a pouco eu estou na ativa, mas eu estou como dono de casa. E ontem, sexta-feira, eu fiz faxina em casa, lavei roupa 2 vezes, fiz comida, varri casa, passei pano, lavei banheiro, passei pano na casa, passei pano na casa, troquei a roupa de cama, bonitinho, né? Aí vendo aí, ó, exemplo para os rapazes aí, você fazia a parada toda, irmão, e fiquei até tarde. Aí depois ficou muito tarde, já a Cíntia chegou do trabalho, eu já estava cansado, ela também e tal, e eu vou deixar para amanhã. Só que aí eu lembrei que hoje de manhã eu teria que fazer almoço, porque a minha esposa ia trabalhar também, e ela ia chegar só tarde, como ela, enquanto eu estava vindo para cá, ela estava chegando de casa, porque depois do trabalho ela foi ver essa questão de cabelo, que as mulheres entendem aí, né? E eu tive que fazer comida, porque a comida que a gente faz sábado já é para o domingo, porque amanhã a gente vem para o culto de manhã e geralmente acaba um pouquinho tarde, né? Até chegar em casa, fazer comida, ou comer 3 horas da tarde é bem ruim, né? Então a comida está pronta. Fiquei amanhã, hoje almoçamos, era 2 horas da tarde, né? Mas aí antes disso, antes de começar a fazer comida, eu ajoelhei na sala e orei, comecei a orar: Deus, misericórdia, eu preciso de uma palavra para ministrar para aquela galera lá. Tudo bem, eu tenho várias ministrações ali no iPad, eu tenho várias ministrações nos meus caderninhos ali, né? Eu posso pegar alguma ali, fazer alguma reciclagem, mas hoje eu queria falar uma palavra nova, me dá uma direção, fala comigo. E eu estou orando, assim, pedindo a Deus, e começou a vir na memória, enquanto eu estava orando, aquela galera cujo qual um dia eu fui pastor. Assim como eu estou olhando para vocês aqui, eu consigo lembrar do rosto de muita gente que passou, né, pelo ministério Rede Águia. Na época não era Onway, era Rede Águia, rede de jovens. E aqui tinha uma galera muito doida, que na hora que cantava Dançar na Chuva, não ficavam assim paradinho igual vocês não, vocês demoraram a esquentar. Que dançar na chuva aqui, minha filha, esse altar aqui sacudia. A gente era meio rock. Mas, amado, não é isso. Eu comecei a lembrar deles, de imediato me deu saudade. Mas eu comecei a lembrar de algumas pessoas que não estão mais no nosso meio. Não poucas, mas muitas. Comecei a lembrar de pessoas que tocaram teclado,
contrabaixo, bateria, cantaram. Comecei a lembrar de jovens que foram usados por Deus para evangelizar e trazer muitos outros para a igreja. Muitos que se posicionaram como líderes de célula, discipuladores. E comecei a lembrar e ter tristeza, porque muitos, não poucos, se desviaram da presença de Deus. E eu comecei a lembrar também que de vez em quando eu abro o computador, vou olhar algumas fotos nos arquivos e tem as fotos do trabalho dos jovens, os retiros espirituais, e retiros que a gente fazia, que saía daqui 3 ônibus cheios de jovens. Retiros que tinham mais de 150 pessoas. Jovens que pulavam, jovens que dançavam, jovens que cantavam. Amados, e assim quando eu pensava nesses jovens, não estão mais comigo, não estão mais, nem comigo, né? Não precisar de estar comigo, mas não estão mais com Cristo. Deus também começou a lembrar de Saul e da história de Saul. E aí eu comecei, Deus está dando mensagem aqui. E aí, aquilo que me trouxe ligar a questão daqueles jovens com a história de Saul se resume em uma palavra: rebeldia. Qual é a palavra? Rebeldia. Um conceito aqui de rebeldia é, por exemplo, nos noticiários, quando se usa a palavra rebelião, é para se falar da conduta, né, dos criminosos que estão encarcerados. Aí fala lá, você ouve assim no noticiário: os presos estão em rebelião há tantos dias. Mas um conceito aqui que os nossos dicionários nos oferecem para rebelião é assim: decisão de não mais acatar ordens ou de não aceitar a autoridade de um poder constituído. Olha só o que vem falando aqui sobre rebeldia. Pensa aí quando falamos de filhos rebeldes. Filhos rebeldes são filhos que não se sujeitam aos seus pais e nem honram a autoridade deles. Filhos rebeldes. Antes vivem conforme as suas próprias vontades e decisões. E aí quando eu olhei esse conceito, eu procurei, quando Deus me deu a palavra rebeldia, e eu fui ligar a questão dos jovens com a questão aí da vida de Saul, eu queria saber mais o que era ser rebelde. E rebelde, amados, não é algo bacana não. Rebeldia, ser jovem rebelde, pode ser legal aí em termos de filme, para você ver ali uma coisa meio maluca e tal, uma aventura dos jovens e tal, mas na prática, rebeldia não é legal. O rei Saul não soube aproveitar as oportunidades que ele teve, pois ele perdeu a comunhão com Deus, pois ele violou os mandamentos divinos, tornando-se uma pessoa rebelde. Quantos daqueles jovens também perderam a comunhão com Deus porque eles se tornaram rebeldes em relação aos mandamentos, aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles? Amados, é triste, mas muitos que pulavam aqui como vocês hoje estavam pulando, muitos que, assim como o Mateus hoje ministrou aqui também, tinham oportunidades de ministrar aqui no altar, a palavra, dízimo e oferta, ministrar louvor. Mas para frente eu ficava sabendo que esses jovens, muitas das vezes, saía da Rede Águia, ia para a festa country,
ia para o Privilégio, ia para outras festas lá na Zona Norte, iam para festas raves, que era uma época que tinha muita festa rave. E a gente depois ficava sabendo que esses jovens se embriagavam, ficavam na farra, esses jovens tinham relacionamentos fora da vontade de Deus, sexo antes do casamento, e brincavam com Deus, perdendo a oportunidade de tudo aquilo que Deus estava dando a eles, se rebelando contra Deus, pois não queria mais obedecer à vontade de Deus, mas aquilo que lhes era ensinado para atender às paixões da juventude, trocando, a sua unção por um prato de sopa. Vamos lá. Vou avançar aqui. Aqui eu coloquei alguns detalhes sobre os atos rebeldes de Saul, mas a gente leu aqui no texto, só estaria aqui reforçando. Mas o que me preocupa é que os jovens de hoje, especialmente vocês que estão aqui me ouvindo, se Deus deu oportunidade para você ouvir isso aqui, então fique ligado, que Deus se preocupa com você e não quer que você seja mais um desviado, que você não seja mais um na multidão, porque assim como Saul, muitos jovens começam bem, muitos jovens começam ali, e você olha e fala, ele tem um futuro promissor, jovens dedicados, eu quero ir para o teatro, eu quero ir para a dança, eu quero pegar o microfone, eu quero cantar, me dá moral aí que eu sei tocar, eu vou tocar, deixa comigo que eu vou fazer e acontecer, pode deixar que eu vou arrebentar. Amado, que bacana eu ir lá para o encontro, e no final do encontro ver aquela galera toda ali cheia do Espírito Santo, abençoada, rasgada na presença de Deus, limpa, pura. Mas infelizmente as pessoas não estão sabendo conservar isso, porque estão mais valorizando as tentações, valorizando o que o diabo está oferecendo, valorizando mais o que o diabo apresenta para você lá fora, lá na faculdade, o barzinho que está do lado da faculdade, a cervejinha geladinha que está ali no dia de calor com os coleguinhas e com aquele crush lá. E aí você está trocando aquilo que você recebe aqui. Muitos jovens estão aí se levantando rebeldes na igreja. Estou falando lá do encontro com Deus, lembrei aqui agora de um dos acolhidos. Poxa, foi tão bonito ver aqueles acolhidos lá no final. Eles chegaram perto dos outros e a minha esposa presenciou isso. E falaram um com os outros, gente, a gente não pode perder essa oportunidade que a gente está recebendo com essas palavras. Isso aqui é bom demais. Deus nos ama. Olha a oportunidade que Ele está nos dando. Olha que eles falando. Olha quem era a gente lá fora. Olha como que a gente chegou aqui. E antes de chegar aqui no encontro, olha como a gente chegou lá no centro social. Vocês já ouviram alguns testemunhos aqui de como que eles eram. As fotos ali não mostram a verdade, como aquelas pessoas chegaram no centro social. Não dá para você entender. Eram catavéricas, fedidas, feias, tristes, famintas,
derrotadas. E aí Jesus vem, concede o amor dele, libera uma palavra para ele, profetiza bênçãos sobre a vida deles. Mas um daqueles homens, o pastor Abraão me relatou uns dias atrás, que infelizmente teve que desligar ele do tratamento e mandar ele para casa. Porque lá, há pouco tempo depois do encontro com Deus, ainda no período de pós-encontro, ele conseguiu escapar sem o monitor ver e foi comprar, me parece que bebida e cigarro, e levou lá ainda para a comunidade. E ele é um jovem, pai de 2 filhos, quase morreu já de tanto apanhar na rua por causa de drogas, já levou tiro, facada, já tinha passado pelo centro social, perdeu a oportunidade, aí voltou depois para as drogas, infelizmente, teve a oportunidade de voltar para Jesus de novo, teve um encontro com Deus de novo, mas olha só, se rebelou contra as regras, contra as normas. Amado, será que você não está sendo também um hipócrita aqui dentro, não? Será que você não está sendo um também aí rebelde com Deus, não? Vem aqui, pula, dança, participa, faz, acontece, quer participar dos ministérios e até já entrou nos ministérios. Será que daqui uns anos eu vou voltar para ministrar aqui, não vou ver você mais? Será que a notícia que eu vou ter de você é que você se tornou um sapatão? Uma das meninas que aqui com a gente estava, que tocava aqui, ela se tornou lésbica e casou com a outra mulher. Posta fotos e mais fotos, a coisa mais linda lá no Instagram. Mas que tristeza é ver aquilo. Uma outra menina recentemente tirou os seus seios para se caracterizar ainda como homem. Toma hormônios masculinos, já cresce bigode, barba na cara e agora só tira foto sem camisa e posta na internet. É triste, amados, ver isso. Outro rapaz se tornou homossexual e posta na internet fotos com seu marido. Estava aqui um dia, igual você está. Outros se entranharam pelas farras da vida, caíram no mundo das drogas e cantavam aqui com a gente. Outros no nosso meio, hoje a notícia que eu tenho é que Deus e nada para eles é a mesma coisa. Não estão em igreja nenhuma, não servem a Deus, curtem a vida deles do jeito que eles acham que é melhor. Mas vamos, para terminar, voltar aqui para 1 Samuel 15, 22 ao 23. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grande, tão grave, como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado, a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você o rejeitou as ordens dele. 26 ao 28. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o rei de Israel e deu a alguém que é melhor do que você.
Amados, esses jovens que aqui um dia estiveram, poderiam ser os próximos pastores daqui da igreja. Eles poderiam fazer parte hoje do grupo, né, de pastores da igreja hoje, junto com os pastores do governo que estão com o pastor Abraão hoje. Poderiam estar sendo líderes na igreja, mesmo não assumindo o papel de sacerdócio, mas tendo uma vida santa, uma vida diante da presença de Deus, próspera, né, tendo as suas profissões, claro, alcançando suas metas, seus sonhos, porém servindo a Deus e a vontade de Deus, mas perderam a unção delas sobre a vida delas. Poucos permaneceram firmes no propósito. A Aurora daqui que está com a gente aqui, uma das mais antigas junto comigo aqui, né, que está aqui hoje. E antes da gente liderar jovens aqui, quando a gente estava na condição de vocês, de estar aí junto com vocês, outros jovens estiveram do nosso lado também. Cadê eles? Se ainda foram para outras igrejas, estão servindo a Deus em outra igreja, amém. Mas também se perderam por causa da rebeldia, da desobediência àquilo que é vontade de Deus, aquilo que é palavra de Deus, que é aquilo que é mandamento de Deus, aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Eu escrevi assim: poucos permaneceram firmes no propósito, poucos atenderam ao chamado de Deus, mas muitos se desviaram de forma muito triste. Alguns levam suas vidas não atendendo à vontade de Deus para elas e vivem suas vidas governadas por si mesmas. Outros sucumbiram aos desejos carnais e às paixões desse mundo, no homossexualismo, nas bebidas, nas farras e outros ainda nas drogas, como eu acabei de relatar para vocês. Porém hoje, Deus veio trazer uma palavra. Assim como Deus falou com Samuel no verso 17. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância. Lembra que eu pedi para você olhar para o colega do lado, da direita, depois para o outro lado da esquerda? E você também recebeu essa palavra. Você pode até pensar que é uma pessoa sem importância, mas Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por você. Jesus saiu lá da glória, se desfez de toda a sua glória, né, das suas vestes de rei, e se sujeitar a um corpo humano. Isso já era pesado demais, mas não bastava. Ele viveu neste mundo ministrando a sua palavra, trazendo o seu ensinamento para você, sendo modelo. Domingo passado ainda ministrei, foi pela manhã, e foi o estudo de célula, dizendo que Jesus foi levado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado, para ser exemplo para nós, para mostrar que mesmo lá no campo do inimigo, nós podemos vencer sobre a tentação, dizer não a Satanás, e ele fugir de nós. Mas tinha um detalhe lá: rejeitar a Satanás, mas se submeter a Deus, obedecer a Deus, não ser rebelde a Deus. Aí sim Satanás vai embora. Aí Satanás foge de você. Aí você vence a fraqueza da sua carne. E Jesus foi lá. Jesus foi passar aquilo tudo lá, 40 dias sem comer, no deserto, sozinho, frio de noite, calor de dia, as feras ali, tudo para passar um exemplo para você, que você pode passar tentações também, mas você pode vencer como Jesus venceu. Ele foi modelo, ele foi referencial.
para mostrar que o primeiro Adão lá no jardim, um bem bom, suave na nave, de leve na neve, tranquilo como um grilo, de boa na lagoa, ele caiu na tentação. Mas Jesus lá no deserto, olha a diferença, o segundo Adão, lá no deserto, diferente do jardim, ele não sucumbiu aos desejos da carne, às suas necessidades. Esse foi um alerta que Saul recebeu do profeta. Então permita ser profeta na sua vida hoje. Amém? Amém. E vou lhe dizer, você não é uma pessoa sem importância. E não é, eu vou profetizar, então não sou eu que estou falando, é Deus. Deus só vai usar minha boca. Mas como eu sou esperto, vou usar a Bíblia. Gênesis 1:27. Olha quem você é. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem é homem que diga amém? Amém. Quem é mulher diga amém? Amém. Deus criou a sua imagem, o homem e a mulher, Deus o criou. Você é a imagem de Deus. Você não é qualquer pessoa. João 1:2. Porque eu pesquisei, né? Eu falei assim, que o Google aqui me ajuda aqui na pregação? Eu perguntei lá no Google lá sobre a identidade de um cristão. O que é a Bíblia? Quais são alguns textos bíblicos que a Bíblia... E aqui me deu uma enxurrada, eu escolhi só alguns. Que a Bíblia vai mostrando para nós quem nós somos a todo tempo. Falamos de Gênesis, agora vou para João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmão, você não é criatura, você não é um animal racional, você é filho de Deus. Você não é qualquer um. 1 Coríntios 12:26. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos corpo de Cristo, Ele é o cabeça, e nós somos membros deste corpo. Está vendo que você não é qualquer pessoa? Está vendo que você não é uma pessoa sem importância? 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, essa eu gosto, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pega aí! Ninguém pegou? Pega aí! Amém. Olha quem você é, irmão. Você não é vagabundo. Você não é uma pessoa medíocre. Você não é um mendigo. Você não é um fanfarrão. Você não é uma cadela. Olha que Deus está falando que você é. Se valorize diante de Deus. Não perca essa unção. Não comece bem. Você está começando bem. Está começando na presença de Deus ainda jovem. Mas quando você chegar na minha idade, quando você começar a tiver barba branca, igual o dele ali, ó. A dele. E aí? Você vai estar lá fora ou na presença de Deus? 1 Coríntios 6:19-20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
O seu corpo não é para prostituir, o seu corpo não é para se entupir de cachaça, não é para se embriagar, não é para se drogar, não é para se acabar. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Deus te fez para você ser cheio do Espírito Santo. Então não perca isso. Você não é qualquer pessoa, porque quando o profeta foi chamar, Samuel foi chamar a atenção de Saul, ele falou assim: olha só suas atitudes, vacilando, errando, começou tão bem, Deus te ungiu. O seu problema é que você pensa que você é qualquer pessoa. Eu poderia pensar assim: poxa, eu falhei na missão de ser pastor de jovens, porque aquela galera falhou. Samuel, então, quando ele foi discipular aquele que seria o primeiro rei de Israel, o problema não está com os pastores, o problema não está com os discipuladores, o problema está com o que você vai fazer, como Davi, como Saul. O problema estava com ele. Não lhe faltou pastoreio, não lhe faltou instrução, não lhe faltou intercessão. Ou você acha que como pastores a gente não intercede por vocês, não se preocupa com vocês? Será que o que acontece quando você sai daqui? O que acontece durante a semana quando vocês estão na escola, na faculdade? A sua identidade muda? Você esquece quem você é? Jeremias 1 diz, verso 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. O designei profeta das nações. Você não toma posse disso, não? Amém. O Senhor tem um propósito na sua vida desde que Ele colocou você lá no ventre da sua mãe e juntou o esperma do seu pai com o ovócito da sua mãe. E aí você começou ali a dividir a célula ali, ó, a vida, era você ali nascendo. Deus já colocou um propósito em você. Te separou para ser profeta às nações. Pastor, mas eu acho que eu não vou ser pastor, missionário, profeta. Eu não estou falando disso. Para você profetizar pelo mundo afora, e que Deus te abençoe e te capacite para que você vá para fora do país, testemunhe o cristão que você é lá, ganhe pessoas para Jesus. Gálatas 3, 27 e 29: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga bem forte: eu sou um em Cristo. João 15:15: já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. A gente se apresenta ao Senhor. Senhor, se Ele é Senhor, nós somos servos. Mas pela nossa dedicação, pela nossa entrega, pela nossa adoração, pela nossa comunhão, pela nossa intimidade com o Pai, com Jesus, Ele pega perto de você e chega e fala assim: meu brother, eu não te chamo mais de servo, agora tu és meu parceiro, agora você é meu amigo. É diferente você ter um empregado e você ter um amigo. É bem diferente. É bem diferente você ter um patrão e você ter um amigo.
e o Senhor te considera como amigo, e você vai ficar vacilando com o seu amigo, desobedecendo. Ô irmão, se a sua carne arde aí com pecado, se a sua carne ainda deseja farra, se a tua carne ainda deseja o sexo fora do casamento, se a sua carne ainda deseja homossexualismo, lesbianismo, peça ajuda, caramba! Mas não perde a bênção não, que o Senhor não venha estar perto de você e dizer: eu te rejeito agora. Um dia eu te ungi, mas agora eu não te quero mais. Um dia você recebe o presente da salvação e no outro dia você recebe a notícia da condenação. João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu terminei a mensagem domingo dizendo que um exemplo de vitória sobre a tentação é quando nós frutificamos. Porque quando Jesus saiu lá do meio das tentações lá, venceu Satanás, expulsou ele vai lá para o templo, abre Isaías, começa a ler, e ele declara o que estava escrito em Isaías sobre a vida dele, e ele diz que ele foi ungido por Deus para anunciar as boas novas, para trazer vida aos moribundos, aos doentes, para levar palavra de vida. E assim ele fez. Depois daquilo, milagres, muitos milagres aconteceram. Multidões o seguiam, pessoas queriam ouvir, queriam aprender dele. É o que Deus quer de você também. Ah, mas é tão bom quando você pode ajudar alguém está lá ferrado e, poxa, eu vou procurar a Ana Luísa, ela vai poder me dar uma palavra, ela está cheia de unção, ela é federal lá na igreja lá, é nela que eu vou. Porque você, que às vezes é mais parceiro ali, mais íntimo dessa pessoa que está ruim ali, você não tem nada para lhe oferecer. Não se engane, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele, irmãos. A bênção de Deus é condicionada à fé, à perseverança e ao temor que demonstramos a Ele dia a dia. Como está em Hebreus 10:38, se o justo recua da sua posição, Deus não tem prazer nele. Você vai recuar dessa sua posição de jovem de Deus? Se você recuar, Deus não tem prazer em você, assim como Deus não teve mais prazer em Saul. E termino aqui dizendo: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Amados, comece bem, siga bem. Às vezes você vai tropeçar, vai ralar um pouco o joelho, de repente você vai até catar cavalo, de repente você vai cair de cara no chão, mas levanta, não fica no chão, segue firme, peça ajuda. Alguém que lembra do J.A., cantor? Lembra? Aquele é um menino prodígio, cantava muito, canta ainda, né? Não morreu? Foi lá para a televisão, ganhava tudo que era concurso, gravou vários CDs, se não me engano, se não foi, concorreu ao prêmio Grammy ou até ganhou
alguma coisa assim, mas sucumbiu às paixões da carne. E hoje, quando você procura saber como que está o JA hoje, é triste, muito triste. Está igual um travesti. Outra, para falar de cantor, Priscila Alcântara. Começou aí prodígio, criança, na televisão por anos, lá no Bom Dia e Companhia. Terminou Bom Dia e Companhia. Ela se dedicou ao dom dela, que é cantar. E como que canta, hein? A menina é fera. Cantando, ministrando, testemunhando a fé em Jesus. Porém, ela decidiu ir para o mundo. E hoje ela vai na televisão cantar sentadona. Cantar sentadona. E se você pega a letra, aquela menina que cantava louvores ao Senhor, adorava a Deus com o dom que Deus deu a ela. Eu temo o final dessas pessoas, sabe por quê, amados? O final de Saul foi muito triste. Saul ficou endemoniado. Saul perseguiu Davi porque sabia que Davi era o outro ungido para ser rei no lugar dele. Saul, depois de ficar perturbado, endemoniado, dando seus chiliques lá, sem a presença de Deus na sua vida, continuou errando. E diz a palavra que no final da sua vida ele se jogou em uma espada e morreu. Esse foi o final do primeiro rei de Israel. Deus tinha uma promessa para ele, que ele seria, o seu reinado ia ser perpétuo. Ele poderia, no lugar de Davi, ser aquele considerado o grande rei de Israel, o primeiro. A sua descendência poderia continuar ali, né, tendo o seu legado no reinado. Mas olha como ele terminou. Saul foi vítima de si mesmo. Ele se auto-sabotou. Então não pense que o inimigo tem 100% de culpa contra a sua vida, não, viu? Vigie. Vigiemos nossa conduta e investiguemos nosso coração para ver se de fato estamos sendo guiados por Cristo ou pelas nossas próprias concupiscências. Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, o Senhor sabe por que eu vim trazer essa palavra a esses jovens, meu Deus. De fato, Pai, não queremos que nenhum deles se percam. De fato, não queremos, meu Deus, trabalhar sobre essas vidas e num tempo futuro, seja em pouco prazo ou em a longo prazo, mas ter a notícia de que os perdemos para drogas, que os perdemos para as festas, farras, bebidas, cigarros, paixões, coisas banais, Pai, coisas que não podem se comparar a tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu, a tudo aquilo que o Senhor nos concedeu com a Tua graça, porque nós não somos merecedores, com o Teu amor tão, tão grande. E o Senhor tem me dado a oportunidade, meu Pai, dessa galerinha aqui não precisar de experimentar tantas coisas ruins, de não serem amaldiçoados, de não serem contaminados, de não viverem um lado
tão negro da vida, Pai, porque o Senhor tem dado a eles oportunidade de serem ungidos do Senhor, de caminharem na Tua presença, de aprenderem da Tua palavra, serem guiados pela Tua palavra, de entenderem desde já qual é o propósito do Senhor em suas vidas. Então eu lhe peço, Santo Espírito de Deus, mais do que as palavras que eu ministrei aqui, mais do que os testemunhos que aqui, ó Pai, eu relatei, que o Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, esse Teu Espírito possa, meu Pai, convencê-los daquilo que está de errado em suas vidas, daquilo que ainda é forte em forma de tentação, e de muitas vezes eles se posicionam no limite, na beirada daquilo que é santo e daquilo que é profano, se arriscam, e muitas vezes, meu Pai, uma pequena brisa os derruba para o lado errado. Senhor, lhes dê força, coragem, ousadia, que o Senhor possa santificá-los, meu Pai, e que, ó Deus, hoje aqui estamos em 50, 70, 80 jovens, não sei, mas que possamos, ó Pai, multiplicar, porque cada um aqui se torne um anunciador, um evangelista, aquele que fala das boas novas de Cristo, aqueles que anunciam a mensagem da cruz, que não trocam de identidade quando estão na faculdade, que não trocam de identidade quando estão em casa, quando não trocam de identidade quando estão lá no seu local de trabalho, mas eles são crentes, eles são servos, eles continuam, meu Pai, sendo ungidos de Deus. Então, Espírito Santo, trabalha sobre a vida deles e os ajude, e que em nome de Jesus, toda obra de Satanás, todo demônio, escuta, demônio, você que está trabalhando na juventude desta igreja, travando o crescimento deste trabalho, trazendo confusão na mente, nos pensamentos, nos desejos desses jovens, eu te repreendo em nome de Jesus. Pega a sua sacola, pega as suas armadilhas, pega as suas iscas, pega as suas bengalas e saia daqui em nome de Jesus. Saia da mente desse jovem, saia do coração desse jovem. Eu te repreendo em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus venha preencher todo o vazio, venha preencher todas as lacunas, venha se derramar sobre cada um de nós até transbordar. Recalabás, Ricou, Balamaxere, Cantarabaquei, Ribalamassuri, Cantarabahaias, Rebassuri, Canto, Recalabaquei, Abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua
bênção. Marquinhos foi meu amigo, meu grande amigo, meu pastor, meu discipulador, né? E toda a honra amor e carinho que eu tenho com ele, com Cíntia, são eternos, né? Ele continua sendo um amigo pastor, um pastor amigo. No final do culto, teremos cantina no anexo 2. E hoje, gente, é um trem muito bom. Diga pro seu irmão assim: hambúrguer e refrigerante. Só quem tá com fome fala amém. Então, se você quiser pagar pra mim, eu também estou com fome, tá? Então, no anexo 2, dá uma passadinha lá. E assim, esse lanche tem um propósito. Primeiro propósito, matar a nossa fome. Segundo propósito, matar a nossa fome. E aí, terceiro propósito é arrecadar dinheiro mesmo para a cantina dos jovens, para que tudo aquilo que nós queremos fazer, nós possamos ter caixa para isso. Porque diga comigo, vem aí o Congresso de Jovens. Diga comigo, é em novembro. Quem já está ansioso para isso, diga amém. E o retiro também está chegando, amém? Coloca a mão no ombro, você quer ir? Eu também quero ir, cara. Eu também, toda oportunidade vai ser muito boa. Imagina, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, vou dormir no mesmo quarto que você.